Os artigos de fé. As doutrinas fundamentais da Igreja do Nazareno são chamadas coletivamente de os artigos de fé. Essas 16 declarações são a base da nossa identidade teológica. O mapa de estudo dos artigos de fé é uma forma simples de os decorar e compartilhar com pessoas que desejam conhecer aquilo que os nazarenos creem. Os 3 primeiros artigos de fé descrevem o Deus em quem cremos. 1. O Deus Trino. Cremos num só Deus, o qual se revelou a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele criou o universo e criou a raça humana para viver em comunhão com Ele. 2. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria. Ele viveu a vida inteira falando com o Pai e fazendo a sua vontade. Jesus nos ensinou como estabelecer um relacionamento com Deus. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas depois ressuscitou de entre os mortos e agora intercede por nós no céu. 3. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que falou através dos profetas. Depois da sua ressurreição, Jesus enviou o Espírito Santo para nos purificar e nos dar poder para amar a Deus e ao nosso próximo. 4. As Sagradas Escrituras nos ensinam como Deus convida pessoas a terem um relacionamento santo com Ele, por meio da fé em Jesus Cristo. O artigo 4 funciona como ponte de ligação entre os 3 primeiros referentes a Deus e os artigos 5º ao 10º, os quais mostram a jornada da humanidade desde o pecado até uma relação perfeita com Deus. 5. Pecado, original e pessoal. Pecar significa não alcançar o objetivo, errar o alvo. O alvo de Deus é para que andemos com Ele, falemos com Ele, ouvir e obedecer suas bondosas orientações. Desde o primeiro homem até agora, temos desobedecido aos ensinamentos de Deus, portanto, quebrando nossa comunhão com Ele. 6. Expiação. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, que viveu em perfeita união com Ele. A expiação pelos nossos pecados veio por meio de Jesus ao morrer na cruz. Ele tornou possível sermos libertos do pecado e sermos unidos outra vez com Deus. 7. Graça preveniente é o dom de Deus, dado a nós antes de fazermos qualquer coisa para o merecer. Por meio da graça preveniente, Deus faz-nos cientes do nosso pecado e de que precisamos da sua ajuda para sermos libertos da nossa vida de rebelião. 8. Arrependimento. Pela graça, Deus nos ajuda a reconhecer que estamos separados dele por causa da nossa desobediência pecaminosa. Temos de nos arrepender, o que significa abandonar o pecado e voltar para Deus. 9. Justificação, regeneração, adoção. Deus oferece a justificação aos que se arrependem e decidem colocar sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele os perdoa e os convida a seguir a Jesus. Regeneração significa ser nascido de novo. Isto acontece quando Deus nos justifica, assim nos renovando espiritualmente. Quando Deus nos justifica e nos regenera, Ele nos adota como seus filhos. Como um Pai bondoso, Ele deseja nos ensinar o seu caminho santo. Ao dar-lhe ouvidos e obedecer-lhe, Ele nos ouvirá e responderá a nossas orações. 10. Inteira santificação. Deus nos convida a sermos inteiramente dedicados a Ele. Inteira santificação acontece quando nos consagramos inteiramente a Deus e quando Deus enche os nossos corações com seu Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo nos capacita a não pecar, mas também a amar a Deus com todo o nosso coração, mente e espírito, e a amar ao próximo como a nós mesmos. Os artigos 11 a 14 descrevem a Igreja e 3 expressões de fé. 11. A Igreja é a comunidade de crentes que confessa Jesus Cristo como seu Salvador. A Igreja é concebida por Jesus para testificar do amor de Deus ao mundo. Pelo poder do Espírito Santo, somos convidados a expressar este amor através do evangelismo, discipulado e atos de misericórdia.
12. Batismo. Jesus Cristo nos ordenou a batizar crentes como uma declaração pública de fé depositada nele como Senhor e Salvador pessoal. 13. A ceia do Senhor é celebrada por nós, cristãos, para proclamar a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e também como a sua presença na igreja, que é o corpo de Cristo. 14. Cura divina. A Bíblia testifica do poder de Deus para curar divinamente os doentes em resposta à oração, tanto através da medicina ou mais meios milagrosos. Os últimos 2 artigos falam da vinda de Cristo e do nosso destino final. 15. A segunda vinda de Cristo. Tal como ele prometeu nos Evangelhos, Jesus Cristo voltará. 16. Ressurreição, juízo e destino final. Quando Jesus regressar, haverá uma ressurreição dos mortos. Em seguida, o juízo de cada ser humano. Então iremos para o nosso destino final, o inferno para os impenitentes, ou vida eterna para todos os que creram e seguiram a Jesus.